E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Então a gente vai dar continuidade à nossa série, aprender a mexer um pouco mais com essa ferramenta que é o Construct 2. Vamos aprender a fazer aí um jogo no estilo plataforma. Um jogo no estilo plataforma é aquele jogo, por exemplo, Super Mario, que o boneco vai para frente, vai para trás, pula, pega alguns power-ups no meio do caminho, enfim. Um jogo desse estilo é excelente para você aprender a mexer na ferramenta, né? Porque ele usa bastante recursos como inimigos, vida, pulo duplo, usa bastante a questão de layers. Então acho que vai ser bem legal para a gente aprender a mexer na ferramenta. Lembrando que se você já sabe mexer no Construct, essa aula vai ficar meio, digamos, repetitiva para você, né? Que eu vou abordar algumas coisas ali para iniciante mesmo. Mas para quem está começando agora, vai ser legal aí para a gente estar dando uma olhada. Então, sem muita enrolação, eu trouxe aqui para vocês esse site chamado Sprites Research. Aqui, galera, tem todos os sprites de todos os tipos de consoles que foram feitos separados por categoria. É um site que é alimentado pela comunidade, né, com os gráficos dos jogos. Por exemplo, tem o Sonic, tem o RoboKid, então tudo que é tipo de gráfico você pode encontrar nesse site. Como a minha intenção é ensinar vocês a mexer na ferramenta e não criar arte, até porque vocês vão criar a arte de vocês talvez vão contratar um artista, enfim. Mas o foco aqui é ensinar vocês a mexer na ferramenta. Então, a critério de aprendizado, eu não vejo problema para a gente estar usando esses sprites aqui desse site. Lembrando que, lógico, quando você for lançar um jogo comercialmente, você não vai usar esses sprites aqui. Você vai criar os seus próprios ou comprar sprites, né? Tem sites especializados em venda de sprite, onde você compra, você tem a licença e você pode lançar o seu jogo comercialmente sem te dar problema, né? Então aqui tem várias categorias aí, desde os arcades até o Nintendo Wii, PSP, o PlayStation 2, enfim. Eu já dei uma olhada aqui, meio por cima no site, eu gostei bastante nos sprites do Maple Store e desse último aqui. Então a gente vai usar essas duas combinações aqui para tentar montar aí algum tipo de projeto, né? Lembrando, se vocês quiserem, você pode seguir exatamente como eu estou fazendo, ou se vocês quiserem ver um sprite para vocês, aprendizado, né, também vale a pena. Então a questão de personagens, por exemplo, eu peguei essa categoria aqui, né, não sei pronunciar, acredito que seja um anime ou um jogo que foi feito, enfim. Eu vi um sprite bem bacana aqui, deixa eu ver se eu me lembro daquele tá. Aqui é dessa menininha aqui que parecia tipo um samurai. Então, se você clicar ali, tem vários estilos de sprites e ele te dá essa combinação aqui que a gente chama de sprite sheet. Até se você procurar no Google ali por sprite sheet games, vocês vão encontrar aí vários, principalmente dos jogos famosos, né? Então tem aqui, por exemplo, do Dragon Ball, tem o Zero do Mega Man, tem, tem vários outros tipos aí, né, de sprites. Então isso aqui é uma sprite sheet, é uma combinação de movimentos de personagens. Por exemplo, aqui você pode ver esse movimento aqui, idle, seria o personagem parado, né, ou seja, está aguardando. Aqui o personagem se abaixando, o personagem andando, o personagem dash forward, ou seja, recuando, avançando. Então tem várias combinações aí de sprites que compõem uma animação, né? Como todos sabem, uma animação é feita frame a frame, e combinando esses frames você tem aquela ideia de animação. Tem alguns sprites, por exemplo, tem algum projeto antigo, que é aquele outro do Run, eu já tenho aqui os sprites separados, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o personagem correndo, ó, a partir do momento que eu vou avançando, ele dá a impressão que está correndo. Já tenho o personagem deslizando, já tem o personagem caminhando. Quando vocês compram uma porção de sprite ou desenho, vocês já deixam tudo separado para ficar mais fácil. Mas quando você baixa esses sprites da internet, normalmente eles vêm meio junto, tá? Tem programas que dá para você selecionar aqui, separar eles, inclusive exportar para o Construct. A gente vai separar isso daqui, digamos assim, manualmente, até para vocês entenderem a questão de ponto de referência, como é que eu faço a animação, enfim. Fica melhor, digamos, para a gente treinar, tá?
Então eu vou usar essa imagem aqui mesmo do menino, que vai ser o nosso personagem principal. Preciso de um chão, né? Vamos ver se tem algum aqui para baixo. Lembrando que o jogo é tipo plataforma, né? Então é aquele estilo Super Mario, tem um chão, alguns inimigos, um personagem principal e um fundo, né? Acho que tá bacana. Então vamos salvar essa combinação aqui. Beleza. Sobre editor de gráfico, galera, lembrando, se você quer aprender a criar jogos, você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento em algum editor gráfico. Tem bastante gente que eu vejo que usa o Fireworks, eu uso praticamente Fireworks. A maioria da galera gosta de usar o Photoshop para fazer sprites, enfim, você pode usar o Paint se você se der bem, não tem problema, tá? Portanto, que você tenha alguma noção de algum software gráfico, isso vai te ajudar bastante. Ou seja, porque aqui a gente está fazendo o quê? Normalmente o cara que faz sozinho, ele tenta fazer o papel do design, o papel do programador, então não dá muito certo. Você tem que ver naquilo que você é bom e tentar focar, né? Então normalmente quando você vai fazer um jogo, você procura parceria com o designer. Designer é o mais difícil de encontrar, né? Parte de design de jogos. E daí tem o cara que vai programar. Mas se você quer fazer sozinho, você tem as opções de comprar o sprite. Digamos, se você é programador, né? Então você compra e faz teu jogo. Enfim, aí vai de vocês, né? Então eu vou abrir aqui no Fireworks a combinação de sprites. Então aqui tem um chão, tem nosso personagem principal e eu já salvei aqui um fundo aqui para a gente usar. Só a critério de aprendizado mesmo, a gente não vai ter problema para a gente estar usando. Achei tudo no Google, isso daqui, galera. Você pode bater lá no Google, Background Games, ou fundo para jogos, que vocês vão encontrar lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Construct, depois que vocês baixarem do site, instalarem, a gente vai vir aqui em New e vamos criar um novo projeto. Eu vou criar um projeto em branco aqui mesmo. Vou manter essa resolução que ele vem aqui no meu projeto, não vai mexer nisso daqui por enquanto. E vamos dar continuidade aqui com os nossos gráficos. Então acho que a primeira coisa que a gente deve fazer ali, vamos colocar o chão, onde o nosso personagem vai se comportar. Tá? Então antes da gente colocar o chão, acho importante a gente dar uma olhada aqui nas ferramentas básicas, né, que o Construct tem aqui pra gente. Então aqui no lado esquerdo a gente tem o painel de propriedades. Qualquer objeto que você clique e coloque aqui no teu palco que seria essa parte branca aqui, né, que soma a totalidade da tua área ali, do teu projeto. Tudo isso aqui é o palco. Qualquer objeto que você colocar aqui, você clicando no objeto, esse objeto tem uma propriedade ou um comportamento. Essas propriedades vão ser listadas aqui nesse painel esquerdo. Aqui do lado direito a gente tem a pasta de projeto. O que seria a pasta de projeto? É onde você vai guardar, digamos, os resources, né? Você vai guardar o som, vai guardar os teus sprites, as famílias, até depois a gente vai dar uma olhada como é que funciona, os teus eventos de programação, layouts, ícones, enfim, questão de parte de projetos. Na aba de projetos aqui, ela tem algumas layers aqui embaixo, né? Vamos chamar assim. Então temos os objects. Você pode ver que está vazio, quer dizer que eu não tenho nenhum objeto aqui no meu palco. Tem a pasta de projeto, que a gente estava aqui por padrão. Layers também é muito importante, isso aqui a gente vai usar. Para quem trabalha com editor gráfico, provavelmente sabe o que é uma layer, que é, por exemplo, são camadas, né? Tipo, num jogo lá onde eu posso ter um fundo com umas nuvens e um pouco à frente posso ter umas montanhas sobrepondo as nuvens. Então, em uma layer a gente poderia jogar as nuvens e na outra layer as montanhas. E até depois tem um efeito que a gente pode fazer, que é aquele efeito de parallax, onde, digamos, uma se desaproxima da outra, assim, dá um efeitinho bem bacana para a gente trabalhar. E tem o tilemap, que também é muito usado, por exemplo, no RPG Maker, lá, quem já mexeu com essa engine também, praticamente todo em tilemap, onde você vai colocando os quadradinhos e tem os padrões de repetição para você fazer. A gente vai usar mais esses três aqui. Enfim, como é que funciona? Clicando duas vezes aqui no meu palco, eu tenho vários objetos aí para mim estar adicionando, né? Então,
Tenho botões, tenho sprite, tenho background, mouse, touch, mídia. Cada objeto que eu adiciono ao meu projeto, digamos que ele inclui arquivos, né? Como ele exporta em HTML5 e Canvas, ele appenda lá nos arquivos dele o objeto que você está usando, né? No código-fonte do teu projeto. Então, para cada tipo de objeto que eu usar aqui, ele vai estar appendando no meu projeto, vai estar unindo esse projeto que já vem instalado na pasta com o meu jogo, né? É bom você não... questão de desempenho também vai depender também de quem vai executar o jogo. Se for para mobile, principalmente, você tem que tomar bastante cuidado com o desempenho. Mas como a gente está fazendo para web aqui, acredito que não vai ter muito problema, tá? Então vamos fazer um exemplo simples aqui, galera. Por exemplo, cliquei duas vezes. Se eu adicionar um sprite aqui no meu objeto, ele me abre esse editor aqui de sprite, que é onde eu posso colocar, importar uma imagem do meu computador, ou posso colorir aqui. Então, por exemplo, minha imagem do meu personagem principal, vou clicar aqui e importar ela aqui. E daí eu jogar essa imagem no meu palco. Como a gente está fazendo um teste, eu vou jogar uma cor aqui, só para a gente dar uma olhada. Então, digamos que esse daqui é o nosso personagem. Vou clicar novamente aqui, vou adicionar um outro sprite, uma cor verde. Então, digamos que esse daqui é um chão onde o personagem vai pular. Tá? No Construct é tudo muito simples. Por exemplo, para fazer o comportamento, você não precisa mexer em código, fonte, não precisa fazer nada. Né? Você vai adicionar comportamentos para o teu objeto. Então, você pode ver aqui que na minha lista de objetos, ele já listou. A gente, inclusive, pode e deve renomear todos os nossos objetos dentro do cenário, para ficar mais organizado, né? Então aqui a gente pode colocar lá personagem, aqui a gente coloca lá chão, lá, por exemplo. Tá? Lembrando, galera, evite usar acentuação, principalmente aqui, para não dar pau no teu projeto. Então sempre use igual vocês usam a sintaxe para digitar um site, por exemplo, sem usar caracteres especiais, beleza? Aqui você salva o teu projeto, então vamos salvar aqui série jogo lá. Salva o teu projeto. Aqui você executa, né, para você ver como que está ficando o teu projeto. Então, ele já vem aqui na tela, já criou um canvas aqui para mim, que é um elemento de HTML5. Se a gente for ver aqui, ele já cria um canvas e dentro desse canvas ele faz toda a programação do jogo ali nesse arquivo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. System.js. No System.js ele faz já toda a programação do jogo. Dependendo de quantos objetos vocês colocam, por exemplo, se eu colocar lá um objeto de áudio, ele vai importar da minha biblioteca o objeto de áudio. A partir do momento que eu executar isso daqui no navegador, vamos ver aqui, e for ver no meu código fonte, ele vai importar para mim a biblioteca de áudio ali, né? Então, vamos achar aqui ela Prev Shaders Audio Plugins. Então, importou Audio Plugins. Quanto mais objetos você vai usando, mais scripts ele vai colocando aqui. Isso aqui é só a nível de curiosidade, vocês não vão precisar se preocupar com isso aqui, mas é só para a gente entender como funciona mais ou menos o Construct. Para quem fala, ele não tem código, não sei o que, na verdade ele tem, só que vocês não colocam a mão no código bruto. Ele, digamos que compila tudo para você e executa ali dentro, você não vê o código bruto, né? Você faz eventos, que a gente vai dar uma olhada ali daqui a pouco. Tá, então aqui a gente já tem um quadradinho verde e duas plataformas, mas eu estou apertando que ele não está se movendo, não está fazendo nada. Por quê? Porque a gente tem que adicionar comportamentos para nossos objetos. Então, clicando fora esse painel aqui de objetos, a gente tem um outro aqui que chama de comportamentos. Então, clicando em qualquer objeto, ele me abre aqui do lado ó, um menu chamado Behaviors. Behaviors são os comportamentos desse objeto. Então, eu posso adicionar, por exemplo, para esse cara aqui, um comportamento do tipo plataforma. Ele vai já se comportar como um objeto tipo plataforma, que é aquele objeto, por exemplo,
que a gente vê em jogo de Super Mario. Ele pula, vai para frente, vai para trás. Enfim, um personagem aí 2D, né? Simula um personagem 2D. Tem vários outros tipos de objetos. Então tem objetos sólidos, tem objetos que seguem na tela, objetos do tipo bala, carro, enfim, tem outros comportamentos que você também pode importar, tá? Não são só esses aqui, por exemplo, esse Plataforma Plus foi um que eu importei aqui, que eu estou usando num outro projeto. Então o Construct ele é bastante flexível nessa parte de programação, né? Você pode fazer os seus próprios plugins e programar ali como você quiser. Então adicionando aqui o tipo plataforma para instância objeto, se eu for executar aqui, ó, o que vai acontecer? O objeto caiu. Por quê? Porque já está aplicado o objeto de plataforma e já está comportando com a física. Inclusive a gente pode ver aqui, ó, a gravidade já está atuando sobre esse objeto. Então ele simplesmente caiu, porque um objeto que tem gravidade não vai ficar voando ali no ar. Né? O que a gente precisa fazer para que ele não vaze aqui? Então a gente precisa definir as colisões em sólidos. Né? Por exemplo, se eu colocar um comportamento por esse debaixo aqui do tipo sólido, o que vai acontecer? A hora que o meu boneco cair ali, ó, ele vai parar. E aqui repare que eu estou movendo as setinhas no teclado para um lado para o outro e ele já está pulando, já está andando, enfim. Se eu for para o de cima, ele também já está com o comportamento sólido. Repare que eu não precisei vir aqui novamente e colocar o behavior sólido. Ele pega aqui, digamos, global. Né? Então, se eu adicionei para esse objeto aqui, ele vai adicionar para todas as cópias desse objeto aqui um comportamento sólido. Então, se eu fazer tipo uma escadinha aqui, vamos ver lá. Olha lá. Já temos aí um joguinho tipo Super Mario, bem tosquinho, tá pulando, tá funcionando, tá? Então é assim que funciona o Construct 2, tá galera? É baseado em comportamentos e em eventos. Essa daqui é a nossa folha de eventos. Outra coisa que a gente tem que ficar atento com os nossos objetos são os pontos de colisão, né? O que seria pontos de colisão? Se eu clicar duas vezes em cada objeto, vocês vão ver que na última opção, né, tem o polígono de colisão. O que seria isso daqui? Então, digamos que... Deixa eu ver um exemplo mais fácil para eu estar ensinando isso daqui para vocês. Digamos que eu tenho um quadrado aqui, né? Vou desenhar um novo quadrado. Quadrado laranjado. E eu vou adicionar uma física para esse objeto. Ele vai se comportar como física. Ou seja, agora que não tem nada esse quadrado, ele vai ficar voando lá. Beleza? Porque eu não adicionei nenhum comportamento para ele. A partir do momento que eu adicionar ele um comportamento do tipo física, como ele tem gravidade, ele vai cair, né? Então a gente tem que colocar aqui, ó, caiu. Se eu quero que ele bata nesse objeto e pare, eu tenho que colocar física para esse objeto aqui também. Então lembre-se disso, um objeto com física só vai interagir com outro objeto que tenha física. Tá? Então vou tirar só ele aqui. Repare que agora os dois objetos vão cair, ó. Ou todos os objetos vão cair, porque eu coloquei para esse, ele colocou para todos. O que a gente tem que fazer? Tem uma opção aqui chamada Immovable, a gente tem que colocar sim. Aqui é diferente do behavior, galera. Se eu colocar sim só para esse, os outros ainda continuam não. Você pode dar uma olhada aqui. Agora, se eu clicar aqui e setar sim, aí todos os objetos vão ficar imovíveis, né? Por exemplo. Todos estão marcados como yes. Então, se eu clicar aqui, eles não se movem e o quadrado já está caindo. Vocês viram aí que quando o quadrado deu uma quicada, ele já está, digamos, com o comportamento de física, né? Então, se ele pega na ponta ali, ó, ele vai dar uma quicadinha. Né? Então, se eu tortar um pouquinho mais ele aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ó, ele já começa a cair. Um ponto de colisão, o que seria? Por exemplo, eu vou pegar uma bola aqui no Google, só para a gente dar uma olhada. Pegar essa aqui. Ah, essa aqui tem uma sombra, deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui tá boa. Então vou colocar na pasta e vou importar para o meu projeto.
Lembrando que a maneira mais fácil também de importar, você pode segurar e arrastar aqui, ou dar 2 cliques, adiciona o sprite, vem aqui, abrir pasta e procura lá a tua pasta. Né? Só ver onde é que eu salvei ela aqui. Então essa daqui é a minha bola. Reparem nesses pontos de colisão. Quando já importa uma imagem em PNG, né, com fundo transparente, ele já tenta, digamos assim, rasterizar, que a gente chama de imagem. Né? Ele já tenta definir onde que são os pontos de colisão dela. Mas, por exemplo, se eu deixar o ponto de colisão como um quadrado, os pontos de colisão como um quadrado, a bola é uma bola, né? Mas os pontos de colisão dela estão definidos como um quadrado. Eu vou adicionar a física aqui para ela também. E repare o que vai acontecer quando essa bola, por exemplo, encostar nessa rampa. Vamos ver lá. Ó. Ela não rolou, ela simplesmente parou ali. Por quê? Porque o que define o que o objeto vai fazer na colisão ou não são os pontos de colisão. Então não adianta eu ter o desenho de uma bola que o programa não vai identificar as curvas dela. Eu tenho que vir aqui e adicionar esses pontos de colisão aonde que eu quero que ele bata e colida. Né? Lembrando que quanto mais pontos de colisão você colocar, digamos assim, mais vai prejudicar o desempenho do teu projeto. Não é alguma coisa assim drástica, mas ó, até aqui ele diz, ó, tem 9 pontos de colisão. Então quanto mais você colocar, teu game tem tendência de ficar mais lento, porque ele exige mais processamento, ou seja, são mais pontos ali para ele processar, né? Então vamos colocar, acho que esse daqui já está bom, só para a gente fazer o teste. E vamos ver lá agora o que acontece. Então, agora a nossa bola já começa a rodar tranquilamente. Ainda está dando umas quicadinhas por causa dos pontos de colisão. Então é interessante você sempre estar atento nos pontos de colisão. Por exemplo, se o meu personagem aqui, se eu for pular aqui nessa barra, ele vai bater a cabeça. Lembrando que ele vazou aqui para baixo, porque esse objeto está com física, mas esse aqui não. Tá? Então vamos ter que adicionar física para ele aqui também. Agora ele vai parar. Opa, não parou. Vamos ver. Ah, porque esse aqui eu acho que eu tirei o sólido. Esse aqui eu tenho. Vamos ver lá. Ó. Então se eu pular aqui, ó, eu bateu a cabeça. Tá? Então se eu definir, por exemplo, meu ponto de colisão na metade disso aqui, a partir do momento que ele colidir essa área aqui em cima, não vai surgir efeito. Tá? Então, digamos que eu dar o pulo, ó, só quando ele colide, digamos, dessa parte para cá, que vai fazer o efeito. Então esse aqui é o ponto de colisão dos objetos. Cada objeto tem seu ponto de colisão. Até quando se importar um fundo usando Sprite, você define o ponto de colisão dele nos 4 pontos. Se você importar um tile background, ele não precisa definir os pontos de colisão, né? É uma imagem com repetição, normalmente a gente usa para fazer fundo de jogo. Enfim, então os pontos de colisão seriam isso aí, galera. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó, segurando o Ctrl, clicando e arrastando, eu clono o objeto. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó, uma bola já bate na outra, já sai quicando, enfim. Então isso é tudo muito simples, né? Ou seja, você só controla via comportamento ali, o jogo já faz para você ali. Então você sempre tem que ficar atento nessas pequenas dicas ali. Lembrando que um objeto de física só colide com outro objeto que tem física. Então, por exemplo, a bola tem física, se ela vai bater no chão, o chão precisa ter física. Cada vez que você coloca um comportamento, você pode vir aqui nas propriedades, ó, e mudar as propriedades desse objeto. Né? Por exemplo, densidade, fricção, elasticidade, tudo coisa da parte de física mesmo. Né? Até, vamos colocar aqui, vamos mudar aqui para ver o que acontece. Vamos aumentar a fricção dele, está 0,5. Então se eu colocar 1, vamos ver o que vai acontecer.
Acho que ele vai deslizar um pouquinho mais rápido, né? Bom. Tem outra opção também, Prevent Rotation, que, por exemplo, como o meu personagem ele bateu a cabeça, fez uma colisão aqui no ponto de física, ele entortou para os lados e caiu, né? Digamos assim. Ó, caiu. Eu posso evitar também que ele distorça assim e caia para o lado, né? Então, para isso que serve essa opção, Prevent Rotation. No momento que a gente for fazer o nosso projetinho, a gente vai explorando com mais calma as opções que a gente tem, né? Vamos deixar o ponto de colisão lá em cima de volta. Então vocês podem ver agora que eu vou bater ali a cabeça, ó, ele já não vai girar. A não ser que eu dê um impacto muito forte ali, ele chegue a bugar, né? Então tá tranquilo e ele tá com objeto física, né? Porque se eu bater na bola aqui, por exemplo, ó, fazer umas embaixadinhas aqui. Ó, tá? Nosso objeto já está interagindo com outro objeto que tinha física. Então, como eu falei, é uma coisa bem simples assim para a gente fazer. Tem várias outras opções aí que a gente pode estar explorando aqui de objetos e comportamentos para o nosso cenário. Tá? As principais que eu queria mostrar para vocês mais nessa aula seria aqui as partes de propriedades, as partes de objetos, como que você executa o seu projeto, como é que ele funciona, ele exporta HTML5, ele cria um canvas aqui no código, os códigos eles colocam todos aqui, você não precisa mexer nesses códigos. E a gente vai ver já nas próximas aulas onde que é, digamos, a lógica do jogo, que eu vou fazer nessa linha de eventos. Elas são baseadas em eventos. Por exemplo, eu posso fazer seu personagem encostar na bola. Então, digamos, vai acontecer alguma ação. Então, tudo isso eu programo na minha event sheet, que é essa daqui. Cada layout tem uma event sheet ou mais event sheets, dá para colocar. E a gente vai aprender a organizar isso daí já quando a gente for fazer o jogo. Tá? Então, vamos dar continuidade na próxima aula. A gente vai começar já a adicionar o chão e o nosso personagem ali fazer alguns movimentos. Então é isso, pessoal. Beleza? E espero vocês aí na próxima aula.